Boa noite, bem-vindos. No livro Mantras de Vida de Loester, o mantra de hoje fala assim: mas gosto de ceder para aqueles que me oprimem, desde que essa humildade lhes sirva de lição, e sem que a vaidade me tome os sentimentos. É um mantra para se pensar. Hoje eu só vou ler essa pergunta aqui do Livro dos Espíritos, que ela é longa. E a pergunta 789. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Uma nação única não, seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. E agora vem o comentário de Kardec, que esse aqui é o longo. Vamos lá. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem no seio dela homens de gênio, que lhes dão um impulso. Depois, vêm como instrumentos de Deus os que têm autoridade e em alguns anos fazem-na adiantar-se de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante moral e intelectualmente. Transformada, a nação será mais ditosa nesse mundo e no outro. Concebe-se, mas durante a sua marcha lenta, através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Privá-los-á a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também será uma felicidade relativa que lhes cabe? Não é possível que a justiça divina tenha consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso, podendo os que viveram ao tempo da barbárie voltar na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo ou de outro, é claro, que todos tiram proveito da marcha ascensional. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unidade das existências. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento em que o ser humano nasce. Então, se um homem é mais adiantado do que o outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem um milênio, conceber-se-ia que nesse período milenar tivessem tempo de progredir. Diariamente, porém, morrem criaturas em todas as idades,
incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação vestígio de seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara que era, ela se tornou policiada. O que foi que progrediu? Foram os indivíduos, outrora bárbaros? Mas eles morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie, e forçoso será então admitir-se que os esforços que se despendem para civilizar um povo têm o poder não de melhorar almas imperfeitas, mas de fazer que Deus crie almas mais perfeitas. Comparemos esta teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram. As almas, vindas no tempo da civilização, tiveram sua infância como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontram. De sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm como consequência fazer que de futuro se criem almas mais perfeitas. Tem sim o de atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo que se figura ao tempo da sua barbárie, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos que viverão fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de voltar ao nosso, então transformado. Da teoria vulgar ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para as gerações passadas que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficam sendo o que podem ser, sobrecarregadas com o peso de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e podem assim se aperfeiçoar no foco da civilização. Em suma, existe um progresso, uma evolução até lenta dos espíritos que vão se reencarnando e dando continuidade a esse progresso dos povos. Então, aquele espírito que foi bárbaro reencarna até se tornar civilizado, se tornar mais adiantado intelectualmente e moralmente. E assim vamos encerrar com a poesia de Godofredo Viana, é uma trovinha do livro Trovadores do Além. A evolução é assim: o berço, o lar, a afeição, o sonho, o labor, o fim, depois a reencarnação.